muito bem-vinda, muito bem-vindo para o nosso podcast Papo de Lucro. Uma alegria muito grande estar aqui hoje nesse estúdio incrível na PUC Rio Grande do Sul. Nós estamos falando hoje do Rio Grande do Sul, a minha cidade natal, Porto Alegre. E eu estou muito alegre e muito contente por fazer uma série de episódios do nosso podcast com ela, que é a rainha das lives, a condutora de uma empresa incrível, que é a Lisale Modas, que foi há pouco tempo para a China, vai compartilhar muita coisa com a gente aqui, a Fabi Ritz. Fabi, muito obrigado por estar aqui, minha querida. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui, pensar que a gente começou, né, de um jeito há 5 anos atrás e agora a gente está aqui conversando sobre os nossos resultados. Então, vamos começar falando disso, porque isso tem uma história muito legal. O nosso objetivo aqui no podcast é sempre falar sobre ações que geram lucro, resultado real. E a minha relação contigo, ela nasce de uma relação de cliente-empresa de consultoria. Isso. E aí ela vai se estendendo até tu te tornar essa personalidade que está virando um nome nacional de referência de lives. Isso aí a ficha deve estar caindo ainda, nós vamos falar um episódio só sobre isso. Exato. Mas esse trabalho incrível que tu faz e que eu acompanhei ele desde o começo. Então, como tu disse bem, eu te conheci 2, 3 meses antes de uma pandemia, que fez a coisa mudar muito. Me fala um pouco da história da empresa, da história da Lisale e como é que ela fez para superar tanta coisa que aconteceu. E vamos começar já pensando assim. Tá. Bom, eu sempre digo que existia uma Lisale antes da pandemia e uma pós-pandemia, né? Então, inclusive também um amadurecimento meu dentro da empresa para fazer com que toda essa mudança começasse de fato, né? Então, a Lisale é uma confecção de roupa feminina. A gente tem a fábrica própria no interior do estado. Eu sou natural de Chapada, pertinho de Carazinho, Passo Fundo. Chapada para o mundo. De Chapada para o mundo. Vou botar a cidade no mapa, né? E começou com a minha avó há 37 anos atrás. A minha avó já não está mais entre nós, infelizmente, porque ela ia ficar muito feliz de ver tudo isso que está acontecendo, que ela começou, né? E a gente começou, então, a confecção lá em Chapada. Nós temos a fábrica ainda lá. Minha avó começou a fazer, costurando para fora, vestidos de noivas, cortinas, né? E depois de um tempo, a minha tia e a minha mãe entraram na empresa. E a minha avó foi saindo, porque viu que elas estavam tocando. E antes não era Lisale, né? Era Mariá, o nome. E a Mariá fazia roupa de criança, masculino, feminino, fazia um pouco de tudo, até que quando a mãe e a tia entraram na empresa, elas foram afunilando mais para ficar somente em roupa feminina, que elas viram que era o que dava mais resultado. Então, né? Mulher que move a economia, né? Vamos combinar. Olha, eu vou te dizer que 70% dos clientes da SGE são mulheres, eu adoro. E uma empresa conduzida só por mulheres. Eu sou testemunha do que vocês fazem lá mesmo. É incrível, cara. Parabéns. E daí, durante de toda a década de 90, ali, início dos anos 2000, a minha mãe e minha tia faziam feiras pelo estado para consumidor final, porque elas tiveram muitos altos e baixos, né? E elas encontraram as feiras, iam lá, montavam o stand, vendia, voltava com o dinheiro no bolso, não se incomodava, produzia para a próxima feira e assim vai. Teve anos que elas chegaram a fazer 19 feiras por ano, né? Então, a minha mãe estava sempre fora de casa, sempre viajando, porque elas que montavam, desmontavam, viajavam, dirigiam, voltava, produzia, fazia tudo, né? E eu sempre acompanhei, né? Sempre estive ali no meio. Nunca foi assim algo que minha mãe falou: tu vai trabalhar na fábrica, tu vai seguir isso aqui. Partiu de vontade minha mesmo, porque eu, na verdade, sou formada em publicidade e propaganda na UPF, em Passo Fundo. Me formei, fui para fora fazer uma pós, voltei, trabalhei um tempo na área aqui em Porto Alegre e vi que a veia empreendedora começou a gritar mais alto, né? Então, com 25 anos, eu falei para minha mãe: vamos abrir uma loja aqui em Porto Alegre, vai ser tudo certo, vai dar tudo, vai ser fácil. Partiu de ti. Partiu de mim. A terceira geração. Porque, na verdade, elas não queriam mais ter loja, porque elas tiveram muitas experiências ruins, né? Por isso que elas gostavam da feira. Só que a feira estava ficando insustentável, porque era muito trabalhoso, né? E muito caro, né? Então, elas já tinham feito algumas feiras aqui em Porto Alegre e a minha mãe sempre comentava: se um dia a gente voltar a abrir uma loja, vai ser em Porto Alegre, porque lá o público é diferente, o poder aquisitivo é maior, a mulherada se arruma mesmo para sair para trabalhar. E esse era o foco, né, da roupa.
Então, eu fiquei com aquilo, né? Disse, então vamos abrir uma loja aqui em Porto Alegre, eu toco, vocês me ajudam, vai dar tudo certo, a gente vai ser sucesso, e é isso aí. Mal eu sabia tudo que ia vir pela frente, né? Mas deixa eu falar uma coisa só. Eu vou interrompendo toda hora, eu sou pior que o Jô Soares. A gente vê Jô Soares, para a nova geração, Jô Soares, olha só. Para a nova geração, era um apresentador que existia, que brincava e que gostava de falar, às vezes, mais que convidado. Eu tento me conter aqui, mas é que às vezes eu não consigo, tá? Só para... Fecha parênteses, volta para cá. Então, assim, olha que coisa incrível. Tu vens de uma empresa que começou com a tua avó, que tinha um perfil, e esse perfil vem se adaptando com o tempo. Sim. A partir das mudanças que vocês percebem ao redor de vocês, vocês mudam. Eu falo isso porque tem muita empresa que chega para nós e diz, André, tem saída, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho mais resultado. E tu está dando uma aula aqui, já direto, de cara, que a gente tem que se adaptar ou não. Tem que se adaptar ao universo, tem que se adaptar ao que está acontecendo. Como é que tu encara esse processo de percepção do que está acontecendo ao teu redor e a mudança que aconteceu dentro de vocês? Se adaptar, quem não se adapta morre, né? Então, essa é um grande lema. Eu acho que já, não só do negócio, mas da família inteira, assim, eu sempre tive muito forte isso, né? Como exemplo, desde o meu avô, da minha avó. Então, assim, aí a gente abriu a loja e em 2013, e eu lembro que a gente mandou convite para todas as clientes que já tinham aqui de Porto Alegre, porque a gente fazia também durante muitos anos a gente fez feiras na praia, então tinha muita cliente de Porto Alegre, né? Na praia em Tramandaí, né? Só que o nosso produto começou a ficar muito acima dessas feiras, ou as feiras começaram a cair muito a qualidade, né? Também tem isso. E daí, então, eu lembro que na inauguração, a gente convidou um monte de gente. As únicas pessoas que vieram para a inauguração foram as minhas ex-colegas de agência, que eu trabalhava aqui em Porto Alegre. E assim, então, a gente começou do zero, praticamente, aqui em Porto Alegre, né? E se for parar para pensar, é uma coisa que, assim... Poxa, tu vem de Chapada, abrir uma loja em Porto Alegre, sabe? É uma coisa difícil, né? Mas acho que a gente nem pensava muito nisso. A gente só... Vai e faz, né? É a coragem que a ignorância dá, sabe? Vai indo. E, então... durante esse tempo até a pandemia, a gente foi aprendendo muito ali. A cliente de Porto Alegre, ela tem um gosto diferente do interior, então a gente foi adaptando o nosso produto, a gente foi conquistando, né? A gente começou numa loja de 35 metros quadrados, depois de 4 anos a gente foi para uma loja de 45 e hoje a gente está numa loja de 220 metros quadrados. Incrível. Porque eu já sabia que o futuro era o digital, mas a gente, né, 5, 6 anos atrás, ainda meio que patinava, tu não sabia, né? Não existiam tantas plataformas, assim, acessíveis, não existiam tantas ferramentas, como é que monta um site, como é que faz para vender, então era uma coisa que a gente tinha que ainda era mais para os grandes mesmo, Que loucura, né? que nós estamos falando de 5 anos atrás. Sim, 5 anos 5 atrás. anos atrás, né? 5 anos atrás, já parece uma vida, né? E março de 2020, a gente teve a pandemia. Né, desespero total, o que vai acontecer. Então, a partir daquele momento que a gente achou que era um momento de quase encerramento, na verdade, ali a gente começou o nosso renascimento da empresa, sem saber. Né? E falando em se adaptar, então, março a gente teve a pandemia, começou toda aquela notícia, né? Precisa máscara. Começou a aparecer na TV costureiras fazendo máscara em casa. Quanto tempo isso vai durar? O que é isso? Aí eu peguei e parei. Não, pera só um pouquinho. Tem gente fazendo máscara em casa porque a demanda do mercado não está mais dando conta, né? A gente tem uma fábrica inteira. A gente tem tecido. A gente não está tendo faturamento nenhum. O que a gente faz para, quem sabe, tentar ajudar esta situação terminar o quanto antes, né? Porque ninguém sabia nada, né? E eu lembro de ligar para minha mãe e falar que a gente estava com um monte de rolos de tecido 100% algodão estampados para doar, só que daí deu a pandemia e a gente deixou aquilo parado. Eu liguei para minha mãe e falei, mãe, onde é que estão aqueles tecidos que a gente ia doar? Disse, tá tudo ali dentro da caminhonete para a gente doar, só que, né, a gente não fez mais nada porque tá tudo parado. Pega todos esses tecidos, vamos lavar tudo e a gente vai começar a fazer máscara. Porque se tem alguma coisa que a gente pode ajudar a fazer, é isso. Então, ali a gente pegou, comprou uma máscara, fez um protótipo ali. Aí eu lembro que naquela mesma semana,
Uma jornalista, no tempo que o Facebook era mais forte, né? Uma jornalista postou no Facebook, comentem aqui marcas que estão fazendo máscaras. E eu tinha o WhatsApp daquela jornalista, porque a gente tem muita parceria faz anos com TVs e tal, para vestir as apresentadoras. E eu tinha, coincidentemente, o WhatsApp dela e falei, olha, eu tô vendendo máscara dela. Me manda uma foto, me diz o preço, me diz as condições que estão fazendo. Não tinha foto, nada. Eu só falei para minha mãe, pega o celular, pega a máscara, mas ela não tá 100% pronta, não interessa. Pega, chama a vizinha da frente aí, fotografa nela e me manda uma foto. 2 dias depois, a gente estava na primeira página do Caderno Dona e aí o telefone não parava A primeira vez no Caderno Dona, né? De algumas. Não, a gente já tinha aparecido em outras, assim, por isso que a gente tinha esse relacionamento, tipo dicas de presente, porque a gente tinha assessoria de imprensa na época e tal, né? E a gente apareceu, então, com isso e o telefone não parava de tocar, porque era todo mundo querendo máscaras, querendo comprar. Então, ali a gente começou a fazer um pouco de caixa, porque a gente estava zerada. Tá, mas para. Agora eu vou te interromper, porque Sim. assim, ó, você está falando isso, quando você fala isso, eu estou vendo um filme na minha frente. Sim. Porque a gente começou juntos, no começo de 2020, como tu comentou. E eu estava comentando contigo antes, eu cheguei aí na loja física, Sim. nessa loja de 45 metros quadrados, e conheci a loja, e aí dá a pandemia. E é um desespero. Tivemos reuniões bem tranquilas no começo, né? No começo, Foi difícil, eu me lembro de a gente... Porque assim, né? Comentar isso agora é uma coisa, viver isso é outra. E como tem muita gente que está nos vendo e muita gente que está nos assistindo e aí, eventualmente está passando por um momento, sobretudo em loja, que as coisas não estão de acordo com aquilo que imaginava. E surge muito essa coisa. Cara, será que tem saída? Eu me lembro, Fábio, da gente falando sobre meta de faturamento no meio da pandemia. Que tu faturava menos do que o mínimo para a subsistência do negócio, né? E aí, quando tu diz assim, é que eu preciso ressaltar isso. Cara, a gente pegou os panos que a gente ia doar, lavou, chamou a vizinha, tirou uma foto com o celular que tinha. Exato. E começou o troço a viralizar. Eu nem usava esse termo na época, né? Exato. E olha que coisa incrível essa, que é muito teu, né? De ter atitude, de ir atrás. Desculpa que eu te interrompi, mas é que é fundamental dizer isso. Claro. Olha como a gente faz as coisas com o recurso que tem na mão. Com o que a gente tem, né? E acho que isso descreve muito a tua trajetória, né? Se tem uma coisa uma frase que me define bem e que define bem a Lisália é fazer muito com pouco. Sempre. Porque recursos nunca tivemos muitos, não tenho nenhum problema de falar isso, então a gente vem do interior, de uma cidade pequena, onde a logística é difícil, o acesso não é tão fácil, tudo é mais difícil, então a gente teve tudo para desistir o tempo inteiro. Sabe? Então, eu não sei se é uma força nossa, é uma coisa que a gente tem muito, que é de não... porque a gente sabe que em situações difíceis, muita gente acaba paralisando, né? Eu acho que, para o nosso caso, a gente sempre utilizou as dificuldades para impulsionar, né? Meio que aquela estratégia de guerra, sabe? A gente está sempre numa trincheira ali, pronta para focar na solução e não no problema, né? Que foi isso que aconteceu ali em 2020, né? Então, a gente fez máscaras, a gente, além das máscaras, que daí começou até um pouco de grana no caixa de novo, a gente começou a entender, então o que agora todo mundo está focando? Pijamas, roupa conf. Me lembro de tudo isso. Aí então vamos fazer uma coleção de pijamas, vamos fazer uma coleção de conjunto conf. E ali começou a surgir. A gente foi se adaptando ao momento mesmo, até depois a gente voltar a, de fato, produzir o que a gente produzia. E assim, com um volume maior, eu acompanhei todo esse crescimento. Então, a gente chega no fundo do poço, que parece que é para dar um impulso e vir com muito mais força a partir de agora. Mas a gente chegou no fundo do poço, mas ainda tinha mais um pouco lá para baixo que a gente não sabia, né? Que a gente chegou ainda mais lá, né? Porque a gente estava ali em 2020, aí eu lembro que ali setembro, outubro, meio que todo mundo pensou, tá passando. Tá, agora vamos comprar matéria-prima para o inverno, vamos focar, vai voltar tudo normal, aquela... eu me lembro. E daí, março de 2021, o que aconteceu de novo? Segundo lockdown. E daí, acho que foi o pior de todos. E a gente, né? Porque eu me sinto parte dessa pequena parte da história aí. Pô, o estoque...
alto. Altíssimo. E... Tecidos lá por fazer. E segundo lockdown, que como a gente já tinha um pouco de experiência do primeiro, a gente já sabia o que... Já tinha noção do quão grande poderia ser o impacto, né? Do segundo, que eu acho que para muita gente o segundo lockdown foi pior, né? E... ali, então, em 2020, eu comecei a fazer algumas lives, meio que não sabendo o que era aquilo. O Instagram ainda deixava fazer somente 1 hora de live, não vendia nada. E eu lembro desse no segundo lockdown, eu entrar mais em desespero ainda, surtar ainda mais, chorar, disse agora se foi, vamos fechar, não vai ter o que fazer. E eu comecei a observar algumas outras lojas que estavam fazendo live, mas não assim o jeito que elas estavam fazendo live, mas o que me chamava a atenção era atrás da câmera todos os pedidos separados dessas lojas. E lojas pequenas, menores até que a nossa. Eu disse, não, só um pouquinho. Essa história de que o pessoal não está tendo dinheiro para comprar, que ninguém está comprando, é balela. Porque como é que aquela menina está fazendo todas essas vendas aí? Eu quero entender como é que ela está fazendo, qual que é o segredo. Então, em março de 2021, a gente preparou toda uma primeira live de promoção, que eram peças até R$199, para comprar direto no site. Eu não sabia nem como mostrar, como é que era, tananã. E a gente fez essa primeira live, de fato, focada em vendas. Pode falar. Não, eu te pedi uma pausa, porque eu quero explorar esse tema da live no próximo episódio. Sim, não, sim. Vamos entregar tudo. Sim, assim. mas só para dar uma introdução já. Eu quero entregar tudo. Eu quero pegar o ponto central desse episódio aqui hoje. E primeiro eu ouvi a tua história e eu quis entender alguns elementos que a gente pode explorar. E eu sempre tento trazer para cá uma ação prática para quem está assistindo. Em todos os episódios até hoje, e contigo eu fico muito confortável de fazer isso, Sim. porque, pô, tu faz acontecer esse negócio, né? E uma... Não é bola nas costas, tá, Fábio? Diz a real mesmo, assim. Esse momento em que a gente acha que não tem mais para onde ir, esse momento difícil. Tu falou de chorar, a gente chorou junto. Não sei se tu vai lembrar, mas a gente chorou junto em reuniões. Que a gente, cara, nós vamos ter que dar um jeito, porque tinha que dar um jeito. Que às vezes bate um desespero e a gente fica com medo de tentar e nos trava. O que tu pode dizer para alguém que está num momento assim? Cara, sem entrar no chavão, vai lá, dá a volta por cima, não sei o quê. Sim. O que tu pensa? Mas pode criando a ideia junto comigo aqui. Sim. O que tu pensa que a gente pode dizer para essa pessoa que está num momento complicado? Assim? Para não focar no problema, para focar na solução. Porque focar no problema só paralisa a gente. O medo faz a gente travar. E se tu já está numa situação difícil, o que te impede de tentar algo diferente para, de fato, ver se isso vai mudar ou não? Porque se a gente não tenta alternativas diferentes, não se arrisca, a gente não sabe. Então, eu acho que esse é o grande problema. Assim, tem muita gente que fica focando só no problema, né? Então, a gente meio que tem que se blindar, e isso não é fácil. Porque o que é fácil é ter pessoas ao teu redor te puxando para baixo, dizendo que é difícil, que não vai dar, que o governo, que não sei o quê, que blá, blá, blá. Tá? Então, primeiro que, se a gente ficar esperando por governo ou pelos outros, nunca nada vai acontecer. Maravilha, a mudança tem que partir da gente. Tem que partir da gente, não é o outro que vai fazer. E isso serve para o negócio, para a tua vida pessoal, para qualquer coisa. Porque é muito fácil ficar se vitimizando e botando a culpa em outra situação, né? Sendo que só depende da gente. E pode ser clichê isso que eu estou falando, mas só depende da gente para mudar. Então, pede ajuda, vai atrás, que é isso que a gente fez. Me ajuda aqui, me diz o que eu tenho que fazer e faz. Sabe? Bota em prática para, de fato, executar. E uma coisa que a gente aprendeu nesse tempo foi errar rápido para aprender rápido, né? Então, testar para errar rápido e aprender. Porque a gente só aprende se a gente erra. Então, é isso. E ter uma empresa é muito mais tu errar do que acertar. Ai, que maravilha. Eu vou te dar vários abraços depois. Porque, cara, é impressionante e não é julgamento. É difícil quando a gente está num momento difícil. A gente que é empresário passa por isso. A gente erra, fica pé da vida. Cara, mas é isso. Eu falo bastante, sobretudo, da parte de finanças. Tu coloca um objetivo financeiro no teu negócio e tu define 10 estratégias. 9 vão dar erradas. Sim.
Mas como é que tu vai saber Como se é que aquilo vai vai saber dar se certo? não faz? É maravilha. Bah, olha, E a Fábio. gente teve várias coisas que a gente perdeu, mais dinheiro, que a gente, né? Eu digo, se a gente só faz as coisas e vai acertar, então a gente já deveria estar todo mundo milionário, rico, né? Porque, ou ter uma bola de cristal, porque se a gente só faz as coisas achando ai, mas eu errei de novo. Sim, mas então agora tu já sabe que isso aqui não vai dar certo. Vou fazer um pouquinho diferente, né? Exato. O que eu errei, o que eu vi disso que eu posso melhorar, então? O pessoal fala muito da geração nova e que... Ah, a geração tem isso, tem isso. Cara, tem uma coisa maravilhosa da geração nova. O pessoal... Que é nossa, né? É nossa, né? Tentar errar e acertar. Errar e acertar. É como tu disse, erra rápido, corrige rápido e vai à luta, cara. A gente... eu sou de 77, né? A gente filosofava muito. Queria o troço perfeito. Falar, mas eu vou fazer o podcast perfeito, a live perfeita. Seja o que for. Cara, não é assim. Não é. É sobre fazer e aprender com esse negócio. E aí tu traz um outro ponto, cara, que eu só posso te agradecer, porque não é à toa que a gente se dá tão bem, eu penso muito parecido. Não é querer falar bonito, mas de que adianta eu culpar o governo, o clima? Cara, não adianta. Sim. Eu sei que se justifica alguém, mas não adianta. Sim. Mas se é bom, se é o A, se é o B, cara, entende a realidade que você está e se adapta e trabalha da melhor forma dentro com ela. Eu acho que o maior ponto, assim, para entender, para quem vai ter um negócio ou tá numa situação difícil, ou mesmo que não esteja, é tu entender. Ter um negócio é errar 80% das vezes. E tu tem que acreditar muito naquilo que tu está fazendo. Pode ser que tu não siga com isso pro resto da vida, tudo bem, isso também é um momento de tu pensar, tá, isso não é para mim. Tem que ter esse perfil, porque a gente tá 24 horas por dia, 7 dias por semana com a cabeça pensando em o que eu vou melhorar, o que eu vou aprimorar, né? Então, tem que identificar se tem o perfil para empreender. Porque empreender é trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Desculpa, não tem outra solução. E aí, com o tempo, tu ir melhorando, e aí... porque se tem um momento também que tu se envolve com algumas coisas do negócio, a hora que tu arrumou essa parte aqui, vai chegar o outro momento que tu vai se envolver com outras coisas. Sempre. Então, sempre é uma coisa que nunca acaba, porque tu vai estar sempre buscando melhorias, né? E uma coisa que eu tenho um exemplo que eu sempre digo, que aconteceu na pandemia, que daí, quando a gente podia fazer alguns atendimentos aí com máscara na loja, eu lembro de umas clientes que entraram na loja e falaram assim, mas a loja lá da minha cidade, imagina, 40 anos no mercado e agora fechou, não conseguiu, imagina, 40 anos. Depois 40 anos no mercado e o que essa empresa fez para se adaptar nesses 40 anos? Tá, né? Perfeito. Porque só fechou porque há 40 anos estava fazendo a mesma coisa. E quando a gente faz a mesma coisa, não é que a gente vai ficar com o mesmo lugar, a gente vai perder lugar. Porque tem outros que não estão fazendo a mesma coisa. Que estão tentando, fazer a mesma coisa e esperar os mesmos resultados, isso é uma conta que não fecha. Não fecha. Fábio, só gratidão para esse primeiro episódio. É o primeiro episódio dessa querida aqui. E sabe muito. Que bom ter você aqui ouvindo ou assistindo a gente, ouvindo nos canais de streaming, assistindo a gente no YouTube, porque é gratificante para mim, pessoalmente falando, ter convivido com muito dessa história que a Fábio traz. Ela é uma pessoa incrível, que faz parte de uma marca fora de série. Nos próximos episódios, a gente vai entender um pouco mais essa questão da live. Ela vai falar de uma viagem para a China maravilhosa que ela fez e mais um monte de conteúdo interessante de gente que faz e que pode ajudar a melhorar o seu resultado na sua empresa, tá bom? Espero você aqui no nosso próximo episódio. Muito obrigado. Até!